Fala galera, tudo certo? Esse é o nosso primeiro vídeo do curso básico de Cálculo 1. E antes de a gente começar, né, eu só queria fazer uns esclarecimentos que esse curso aqui é realmente um curso básico, tá? Ele não vai se aprofundar muito nesse assunto e ele serve mais para aquelas pessoas que, tipo, estão estudando física, estão estudando química, tem algum assunto que necessita de cálculo, mas você não sabe cálculo ainda. Então eu vou mostrar realmente o básico que você necessita, tanto de cálculo 1, que vai ser o meu módulo desse curso, né, quanto de cálculo 2, que eu vou fazer em breve, sobre derivadas, né, agora eu vou falar sobre derivadas. E realmente o que você precisa para conseguir prosseguir nesses assuntos, né, para ter o básico de cálculo ali, aquela mínima noção. Então, dito isso, a gente pode começar a nossa primeira aula, que é sobre uma noção básica, vou dar uma noção bem intuitiva de derivada para você, realmente vai ser bastante lógico e eu acho que você vai conseguir entender. Então, vamos acompanhar. Bem, antes da gente mostrar uma definição matemática, eu já vou falar uma definição falada, né? Uma definição escrita. Na verdade, não vou escrever aqui, né? Você pode copiar se quiser, mas realmente isso não é tão relevante. A derivada, como definição, representa o coeficiente regular da reta tangente a um certo ponto de uma função. Pode parecer meio estranho, né? Falado, e até meio aleatório, né? Você pensa, poxa, eles falam tanto disso daí, né? Pra que realmente serve isso daí? É algo muito aleatório. Mas eu também vou te mostrar a importância disso. Então vem comigo aqui. Imagina que você tem uma função f de x dessa forma e uma função linear, né? Deixa eu pegar aqui uma função linear, né? Y e x. E a gente sabe que a representação normal, né, genérica, de uma função linear é que f de x é igual a y, né, também, mas f de x é equivalente a ax mais b, sendo esse a justamente o coeficiente angular, né, da nossa função, coeficiente angular. Ele representa a inclinação da nossa reta, né? No caso, a gente tem uma certa inclinação aqui, eu vou chamar de alfa, e o a representa a tangente desse alfa sendo igual a. Certo? E você sabe que é bastante fácil calcular isso daí em uma função normal, né? Sendo o alfa constante. Sendo o alfa constante, né? Realmente você vai ter um valor constante pro nosso A. Para nossa inclinação, né? Vai ser uma inclinação constante. Mas digamos agora que você tem uma função, eu vou apagar um pouquinho dessa. Você tem uma função que não é do primeiro grau, né? No caso, uma função quadrática. Vou botar o um exemplo mais simples, né? Aqui. Uma função quadrática. Tipo essa, que é uma parábola. Bem, aí já fica mais difícil, né? Como é que a gente vai obter essa inclinação? Começa pelo fato de que ela não é constante, né? A gente vai ter uma inclinação diferente em certos pontos da reta. Por exemplo, aqui a inclinação é maior do que aqui, por exemplo. E chega um ponto, no seu ponto máximo, que a inclinação é nula. Depois a inclinação vira, tem um outro alfa, ao contrário. Enfim, fica meio complicado, né? Então, como é que a gente vai fazer isso realmente, né? Bem, a gente vai fazer de uma forma bem intuitiva. É muito difícil a gente conseguir pegar uma reta e conseguir traçar a reta a partir de um único ponto, né? Tipo, a gente não consegue traçar a reta a partir de um único ponto. A gente precisa de pelo menos dois pontos para traçar uma reta. Então é baseado nisso que surge a ideia do cálculo. A ideia das derivadas, né? Ela consiste em você pegar dois pontos dessa parábola, digamos aqui, esses dois que eu pontilhei de vermelho, e a gente vai traçar uma reta secante, né? Esses pontos. Deixa eu desenhar melhor. Uma reta secante, desse jeito. Você percebe, naturalmente, essa reta tem também a sua própria inclinação, né? Essa é uma função linear que tem a sua própria inclinação. Ok, mas isso não é exatamente o que a gente quer, né? A gente quer uma reta que seja tangente a esse ponto aqui. Então, o que é que a gente faz? A gente basicamente, deixa eu só esclarecer, aqui é x e aqui é y.
a gente vai basicamente diminuir essa distância entre esses dois pontos. Então, digamos, a gente inicialmente tem uma distância ΔX entre esses dois pontos, né? Então, naturalmente, aqui, esse é o x e esse é o x mais ΔX. Então, você percebe que à medida que a gente for diminuindo esse ΔX, né, vai ficando mais próximo do que a gente realmente quer. Então, digamos, o ΔX fica menor e a gente obtém esse ponto aqui e vamos traçar outra reta. Você já percebe que é diferente, né? Mas ela vai ficando cada vez mais próxima do que o que a gente realmente quer, que é a reta tangente. Então, o conceito da derivada consiste em você obter um ΔX tão pequeno que a gente diz que ele tende a zero. Então, nesse caso, a gente teria dois pontos infinitesimamente próximos. Digamos, eu estou extrapolando, né? Mas teria um ponto aqui e aí a gente consegue traçar a nossa reta tangente, ok? Bem, mas se a gente quer calcular a sua inclinação, né? Em que consiste na sua tangente. E como é que a gente calcula uma tangente? Você viu isso na sua aula de geometria, né? Se a gente tem um triângulo retângulo desse jeito, aqui, é a inclinação alfa, a gente vai ter que a tangente é esse y sobre o x, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Então, a gente teria que calcular basicamente o ΔY sobre o ΔX, sendo ΔY essa variação aqui na altura entre os dois pontos, né? ΔY. E aí, calcular o ΔY sobre o ΔX. Então, para recalcular, a gente teria basicamente que obter o f de x mais ΔX menos o f de x, isso é o ΔY, né? Porque o f de x é equivalente ao y, então seria o y do x mais ΔX menos o y do f de x menos o y do x sobre, claro, o ΔX. Mas aí a gente teria um limite, né? Você não precisa necessariamente ter visto o limite para saber disso, mas é bem intuitivo o conceito, né? É o número que está tendendo para aquilo. É basicamente você substituir esse número na função. Então seria um limite para ΔX tendendo a zero, né? Essa distância entre os dois pontos ficará muito pequena, aí a gente vai ter a nossa reta tangente. Ok, mas ok, como é que a gente pode calcular isso daqui? Eu vou dar um exemplo. Digamos que a gente tenha uma função f de x igual a x ao quadrado. Só para vocês terem certeza, né? Isso daqui é a definição matemática de derivadas. Se é a definição matemática de derivadas, a gente define derivadas como isso daqui. Matematicamente, ok? Então, digamos, a gente vai ter uma função f de x, tal que f de x é igual a x quadrado, ok? Então, vamos calcular a derivada dessa função. A gente vai ter que a derivada dessa função vai ser o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX. O que é o f de x mais ΔX? É o x mais o ΔX ao quadrado. E você já sabe dos produtos notáveis que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Eu não preciso explicar isso daqui. É básico. Ok. Então a gente vai ter que o f de x mais ΔX é x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado menos o f de x, que a gente já tem aqui, x ao quadrado, sobre ΔX.
você vê que a gente tem que meio que filtrar um pouquinho disso daqui, né? Porque a gente fosse aplicar o ΔX direto como zero, a gente vai obter uma indefinição, né? Porque a gente não pode dividir nada por zero, ok? Então, bora lá. Você já vê aqui de cara que o x ao quadrado corta, e a gente só fica com esses dois termos aqui. 2x ΔX mais ΔX quadrado sobre ΔX. Você vê que os dois termos podem ser divididos por ΔX, né? Então a gente pode tirar o ΔX aqui, e o que nos resta fica somente 2x mais ΔX, certo? Mas o que é o ΔX? O ΔX está tendendo a zero, né? Então a gente vai considerar isso zero. Aí o que a gente obtém? Somente 2x. Isso representa o coeficiente angular da função tangente àquele certo ponto. Então, se a gente tiver, por exemplo, um ponto 1 de x, né? Se a gente tiver o x igual a 1, por exemplo, o y vai ser igual a 1 também, né? Mas isso não é o ponto. A gente vai ter, por exemplo, que o coeficiente angular, né? A inclinação daquele ponto, que vai ser igual à inclinação da reta tangente, né? Vai ser igual a 2, ok? Isso é a inclinação da reta, vai ser 2. E, certo, é basicamente isso para essa aula. Você pode estar um pouco confuso, né? Pode se perguntar, poxa, certo, mas para que isso serve? Isso aí eu vou explicar na próxima aula, assim como as notações, né? As notações, como é que a gente pode representar uma derivada no papel, ok? Então, aguarde a próxima.